Capítulo 446. Natasha Stern 1. The Author's POV. De madrugada. O sol já começara a se pôr, e lentamente a escuridão envolvia a cidade de Sanor. Após a luta de Ren, Jin e Amanda também foram para a disputa. Depois de uma longa e árdua batalha, ambos conseguiram sair vitoriosos, e assim, avançar para as oitavas de final. Isso poderia ter sido algo notável no passado, mas as ações de Ren ofuscaram completamente suas conquistas. O mesmo poderia ser dito em relação aos outros competidores. Mas Amanda não se importava, pois após vencer sua rodada, a primeira coisa que fez foi trocar de roupa por algo mais confortável. Em seguida, um elfo a conduziu a uma área restrita em Isanor. Como já conhecia o lugar, Amanda se sentia bastante familiarizada com o caminho e, em pouco tempo, parou em frente a uma árvore conhecida. O guarda élfico que a acompanhava colocou a mão na árvore, fazendo-a se mover para cima e revelando uma entrada familiar. Humbly. Após uma leve reverência ao guarda, Amanda entrou no local. Através de suas memórias, ela navegou pelo ambiente e fez uma pausa diante de uma determinada sala. Levantando a mão, ela bateu na porta. Toque. Entre. Uma voz suave e agradável soou assim que Amanda bateu na porta. Recebendo a confirmação da rainha, Amanda entrou na sala, onde a primeira coisa que viu foi a rainha élfica ao lado da cápsula em que sua mãe descansava. Com a mão sobre a cápsula, a rainha olhava para a mãe de Amanda com tristeza nos olhos. Então, virando a cabeça para olhar para Amanda, ela sorriu. Você finalmente chegou. MHM. Amanda sentiu. Ainda estava um pouco reservada com a rainha, já que não a conhecia há muito tempo, mas pela maneira como ela tratava sua mãe, Amanda sabia que realmente se importava com ela. Inconsciente do que Amanda estava pensando, o sorriso no rosto da rainha se ampliou enquanto ela levantava a mão e mostrava uma fruta de aparência familiar. Com uma expressão de dúvida, olhou para Amanda. Eu examinei a fruta que você me deu. Não consigo dizer se funcionará ou não, mas você tem certeza de que a pessoa que lhe deu isso é confiável? Ele é. Amanda assentiu firmemente. Por um segundo, não acreditou que Ren tentaria mentir para ela sobre a fruta. Vendo a expressão decidida no rosto de Amanda, a rainha suspirou antes de murmurar suavemente. Entendi. Honestamente, apesar da confirmação de Amanda, a rainha ainda estava em dúvida sobre a fruta. No momento em que Amanda explicou como conseguiu a fruta e quem a deu, a rainha rapidamente mandou seus servos fazerem uma verificação de antecedentes sobre Ren. A questão era importante demais para ela não levar a sério. Seus servos foram rápidos e eficientes. Quando voltaram, já haviam compilado todos os dados possíveis sobre ele, desde o que ele havia conquistado na Terra até suas façanhas em Enlou. Não deixaram nada de lado. Havia até um relatório sobre ele cruzando suas fronteiras 1 ano atrás. A rainha ficou realmente surpresa ao ver suas façanhas, no entanto, isso ainda levantava uma questão para ela. Como ele conseguiu uma fruta que, de nenhuma maneira, os anões poderiam ter ou que poderia ser encontrada no domínio humano? Foi apenas sorte. A rainha élfica se perguntou, mas logo balançou a cabeça. Não importava se era sorte ou não neste ponto. O que importava era se funcionaria ou não. A rainha estava especialmente preocupada, pois Natasha estava nesse estado há mais de 15 anos. Ela realmente esperava que a fruta funcionasse. Ele te contou quais preparativos são necessários para a fruta? A rainha perguntou a Amanda, que assentiu em resposta. Sim, ele disse que espremer a fruta e extrair o suco será o suficiente. Certo. Jogando a fruta casualmente para o alto, a fruta parou no ar. Um brilho branco envolveu lentamente a mão da rainha enquanto ela girava os dedos levemente, esmagando a fruta completamente. Um líquido dourado e viscoso imediatamente caiu da fruta enquanto a rainha élfica a esmagava com as mãos. Quando o líquido começou a cair em direção ao chão, bem na hora em que estava prestes a tocar o solo, ela girou os dedos em um movimento circular e os sucos pararam. Então, curvando os dedos em sua direção, o líquido se moveu lentamente para ela, acumulando-se e formando uma pequena bola dourada. Depois de extrair todo o líquido da fruta, a rainha élfica fez um gesto com os dedos e a bola à sua frente balançou. Devagar, uma linha dourada se formou no ar enquanto a rainha controlava os sucos com seu extremo controle sobre psions. Apontando para Natasha, que estava deitada na cápsula, o líquido lentamente se infiltrou pelo pequeno buraco no topo da cápsula antes de seguir em direção à boca de Natasha. Uma vez que o líquido parou diante dela, a rainha virou-se para Amanda e acenou com a cabeça. Abra a boca dela, por favor. Certo. Seguindo as ordens da rainha, Amanda se aproximou da mãe e pressionou o polegar sob o queixo dela. Aplicando um pouco de pressão,
lentamente abriu sua boca e o líquido que a rainha controlava rapidamente entrou. Levaram cerca de 3 segundos para todo o líquido entrar completamente no corpo de Natasha. E assim que isso aconteceu, Amanda finalmente soltou o queixo da mãe e a olhou com olhos cheios de expectativa. A rainha também tinha uma expressão semelhante, com os olhos cheios de esperança. Ela queria nada mais do que ver sua salvadora acordar. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Lentamente, o tempo começou a passar, e não demorou muito para que alguns minutos se passassem. Não funcionou. Desapontamento cruzou os rostos de Amanda e da rainha, enquanto ambas tinham dificuldade em esconder a frustração. Embora apenas alguns minutos tivessem se passado, Ren havia mencionado anteriormente que a maldição se quebraria assim que o líquido fosse ingerido, e desde que deu à mãe a fruta, ela não mostrará sinais de melhora, indicando que algo havia dado errado. Contrair. No entanto, justo quando pensavam que toda a esperança estava perdida, os olhos de Natasha se contraíram. Com a percepção aguçada da rainha, ela imediatamente percebeu o movimento, e quando fez, virou a cabeça na direção de Natasha. Contrair. Contrair. Com mais uma contração, o olho de Natasha se contraiu novamente e sua pele pálida lentamente começou a ficar mais saudável. Não demorou muito para que o tom de pele de Natasha voltasse a um brilho juvenil saudável, elevando a esperança de Amanda e da rainha. Contrair. Contrair. Com mais algumas contrações, Natasha finalmente abriu os olhos, revelando seus lindos olhos negros como obsidiana que pareciam sugar a alma de quem os olhasse. No momento em que Natasha abriu os olhos, teve que piscar várias vezes para se ajustar à luz forte que vinha de cima. Então, olhando ao redor da sala, abriu a boca e perguntou com uma voz rouca, quase áspera. Onde estou? Ugh, eu realmente não pensei nisso o suficiente. Olhando para as poções à minha frente, meu rosto se contorceu levemente. Para ser honesto, apesar de ter feito tantas preparações, ainda sentia a ameaça da morte pairando sobre mim. Além de algumas poções avançadas que preparei com antecedência, também havia alguns potentes analgésicos. A esperança era que eles pudessem me ajudar a suportar a dor mais facilmente, mas não tinha muitas expectativas. O contrato iria devorar diretamente minha alma, e isso não era algo que qualquer poção ou analgésico realmente pudesse aliviar. Ainda assim, valia a pena tentar. Talvez eu fosse surpreendido positivamente. Respirando fundo, virei-me para perguntar a Angélica, que estava em um canto da sala. Você está pronta? Eu não era o único que precisava fazer preparativos. Angélica também se preparava para passar por um pouco de dor. Como a maldição estava prestes a se quebrar, ela também enfrentaria os efeitos colaterais disso. No entanto, como agora era uma demônio de rango conde, os efeitos da quebra da maldição não seriam tão danosos quanto os que eu enfrentaria, mas ainda assim doeria bastante. Ah! Inclinando-me um pouco para trás, um longo suspiro escapou da minha boca. Neste ponto, comecei a questionar se escolher o estilo cake realmente foi a melhor decisão, começando a pensar que talvez, apenas talvez, o estilo gravar me servisse melhor. Com toda a dor e sofrimento que venho enfrentando ultimamente, honestamente estava perplexo com a ideia de que talvez, se tivesse praticado o estilo gravar, todas essas experiências teriam apenas me tornado mais forte. Se eu fosse ser honesto, no entanto, foi graças a todas essas experiências que consegui vencer Kevin. Comparado a mim, ele deveria estar em um nível muito mais alto. Como ele tinha o ambiente perfeito para treinar, não teria dificuldade em alcançar um nível superior ao meu. Eu acreditava que a razão pela qual ele estava atrasado em relação a mim era porque eu tirei dele a semente do limite. A fruta também. Se ele tivesse pego esses 2 itens, sem dúvida, estaria 1 ou 2 níveis acima de mim. Em termos de experiência, ainda me daria vantagem. Baixando a cabeça e checando meu relógio, minhas sobrancelhas se franziram enquanto eu murmurava. Quanto tempo levará para isso começar a fazer efeito? Cada segundo parecia angustiante para mim. Eu me sentia como um condenado à morte, esperando pelo momento em que seria executado. Era ansioso. Felizmente, ou melhor, infelizmente, recebi a resposta para minhas orações não muito depois. Com um gemido abafado, fios negros de energia demoníaca surgiram de repente do corpo de Angélica, enquanto seu rosto se contorcia de dor. Seu cabelo se espalhou instantaneamente no ar e seus olhos começaram a ficar vermelhos. Embora estivesse interessado no que estava acontecendo com Angélica, infelizmente, não podia me dar ao luxo de me distrair com isso. Um segundo após Angélica começar a ser afetada pelos efeitos colaterais da maldição, meu corpo congelou de repente. Honestamente, a partir desse momento, tudo parecia um borrão. A dor era tão intensa e forte que meu cérebro não conseguia processá-la.
Simplesmente não conseguia. Sentando-me paralisado, o mundo se tornou branco e minha respiração parou. Não apenas isso, mas a maioria das funções do meu corpo parou de funcionar enquanto meu corpo começava a se contorcer desconfortavelmente. Não sabia quanto tempo estive nesse estado, mas não demorou muito para que finalmente começasse a sentir a dor, e assim que a senti, desejei nunca tê-la sentido. O que eu estava passando simplesmente não podia ser descrito em palavras. Embora quisesse gritar, nenhuma palavra saiu da minha boca enquanto minha cabeça se jogava para trás e meu corpo começava a espasmar pelo chão. Somente após um período de tempo desconhecido passei a conseguir de alguma forma controlar meu corpo, enquanto meu peito subia e descia de forma irregular. Apertando os dentes, agarrei o carpete sob mim e o segurei com toda a minha força. Mas isso não parecia funcionar, pois logo uma nova onda de dor percorreu meu corpo, resultando em minha perda momentânea de consciência devido à dor. Ai! O que se seguiu foi um grito aterrador. Eu realmente tentei controlar meu grito, mas foi em vão. A dor que eu estava sentindo não era algo que eu pudesse descrever em palavras. Se eu realmente tivesse que colocar a sensação em palavras, seria: nunca antes desejei morrer tanto quanto agora. Capítulo 447. Natasha Sternian 2. The Author's POV. Onde estou? Uma voz rouca e fraca ecoou pela pequena sala, fazendo com que Amanda e a rainha ficassem paralisadas no lugar onde estavam. Piscando os olhos algumas vezes, os olhos de Natasha lentamente se ajustaram à luz, e quando isso aconteceu, uma figura familiar apareceu em sua visão. Era uma beleza sobrenatural, com longos cabelos prateados. Maylin! Natasha chamou. Havia uma confusão notável em sua voz enquanto ela encarava a figura que a observava de cima. Embora ela se parecesse com Maylin, também parecia um pouco mais madura em comparação com a última vez que a viu, e, portanto, estava incerta se a mulher que a olhava era realmente Maylin, sua amiga. Estendendo a mão pela estreita abertura da cápsula, Natasha perguntou: Maylin, é você mesmo? Ao ouvir a voz de Natasha, Maylin sorriu. Estendendo a mão para agarrar a dela, ela acenou com a cabeça. Sou eu. Sua voz estava carregada de emoções, e ela mal conseguia conter os sentimentos que estavam prestes a transbordar. No entanto, dada toda a sua experiência no passado, conseguiu manter a compostura. Entendi. Após receber a confirmação de Maylin de que ela realmente era sua amiga, um sorriso de alívio surgiu no rosto de Natasha enquanto ela murmurava suavemente: Você parece bem diferente da última vez que te vi. Quanto mais ela olhava para ela, mais convencida estava de que Maylin havia mudado. Comparado à última vez que a viu, ela parecia muito mais velha e ainda mais bonita. Se antes parecia uma adolescente madura, agora parecia uma mulher adulta completamente formada. O sorriso de Maylin se endureceu um pouco ao perceber a confusão de Natasha. Muito provavelmente, ela ainda não tinha consciência de que um longo tempo havia se passado desde o incidente. Minha maldição! A voz surpresa de Natasha ecoou pela sala enquanto ela lentamente se sentava e acariciava o corpo. Virando a cabeça na direção de Maylin, ela disse incrédula: A maldição desapareceu. Você conseguiu remover a maldição de mim. Lágrimas começaram a se acumular nos cantos de seus olhos enquanto ela olhava para Maylin. No entanto, ao contrário do que esperava, Maylin balançou a cabeça e apontou para outro lugar na sala onde uma garota estava parada. Na verdade, não fui eu quem conseguiu te ajudar a se livrar da maldição. Se você quiser agradecer alguém, agradeça a ela. Foi só depois que Maylin a apontou que Natasha finalmente percebeu a presença de Amanda, e ao virar a cabeça para olhá-la, ficou atordoada. Como ela é bonita! Pensou consigo mesma enquanto admirava a jovem à sua frente. Ela era simplesmente deslumbrante. Com seus cabelos negros brilhantes caindo suavemente pelas costas, o rosto da jovem tinha uma inocência juvenil que fazia qualquer um que a olhasse sentir vontade de protegê-la. Quanto mais Natasha olhava para ela, mas não conseguia evitar de admirar sua beleza. No entanto, isso não durou muito, pois suas sobrancelhas logo se franziram em uma expressão de confusão. A razão era que a jovem parecia bastante familiar. Mas, independentemente de quão duro Natasha tentasse pensar sobre isso, não conseguia entender de onde a conhecia. No final, saindo de seus pensamentos, Natasha baixou a cabeça e agradeceu. Embora eu não saiba quem você é, queria te agradecer pelo que fez por mim. Ela estava tão absorta em sua beleza que havia esquecido de agradecê-la. Apesar de não conhecer a garota há muito tempo, havia uma sensação de familiaridade que a fez se aquecer instantaneamente, e um sorriso brotou em seu rosto. Realmente, sou grata. Está tudo bem.
Amanda respondeu de maneira tímida. Parecia que sua mãe ainda não a havia reconhecido. Ela não estava desapontada com isso. Entendia exatamente o que estava acontecendo e não disse mais nada. Virando a cabeça, os olhos de Amanda encontraram os de Maylin, que acenou com a cabeça e se virou para olhar Natasha. Erguendo a cabeça, ela apontou na direção de Amanda. Natasha, você não a reconhece? Inclinando a cabeça e encarando Amanda, as sobrancelhas de Natasha se franziram. Ela parece familiar, mas tenho certeza de que nunca a vi antes na minha vida. Olhando para Amanda, Natasha perguntou. Desculpe se não consegui te reconhecer, mas já nos encontramos antes. Quanto mais ela olhava para Amanda, mais sentia a sensação de familiaridade aumentar. Isso se tornou especialmente evidente ao ouvir as palavras de Maylin. Mas quem era essa garota? Não importava quanto tentasse pensar, não conseguia juntar as peças. Vendo a confusão notável no rosto de Natasha, Maylin suspirou profundamente. Ela entendia o cerne do problema. Em vez de apresentar Amanda diretamente a ela, perguntou. Natasha, quanto tempo você acha que ficou em coma? Quanto tempo? Embora surpresa pela pergunta repentina de Maylin, colocando a mão sob o queixo, Natasha pensou por um momento e respondeu. Talvez de 6 meses a 1 ano. Maylin franziu os lábios. Abaixando a cabeça por um momento, ela respirou fundo e disse suavemente. Mais tempo. Mais tempo. Surpresa, a cabeça de Natasha recuou enquanto suas sobrancelhas se franziram. Seu coração começou a afundar lentamente. 2 anos. 3 anos. Não pode ser mais do que isso, eu não acho. Enquanto falava, Natasha se certificou de observar a reação de Maylin, e quando viu que ela ainda estava balançando a cabeça, seu coração afundou completamente e seu rosto empalideceu consideravelmente. Não pode ser. Seus ombros começaram a tremer enquanto ela tinha dificuldade em formular uma frase. Ela era uma mulher forte, no entanto. Fechando os olhos, acalmou-se. Em cara Maylin, ela perguntou suavemente. Quanto tempo estive em coma? Colocando uma fachada forte, repetiu. Maylin, não há necessidade de mentir para mim. Franzindo os lábios, Maylin tinha uma expressão difícil. Puxando seus cabelos prateados para trás, suspirou e disse. 15 anos. Natasha, você esteve em coma por 15 anos. Ah! Um som estranho escapou da boca de Natasha enquanto sua fachada anterior desmoronava. Não importa quão forte alguém fosse, ao ouvir que esteve em coma por mais de 15 anos, sua mente teria problemas para processar a informação, levando a um estado de choque momentâneo. Isso era exatamente o que estava acontecendo com Natasha enquanto sua boca se abria e fechava repetidamente. Sua mente estava completamente em branco. 15 anos. Ela murmurou. Seus dentes tremiam e a aparência saudável de seu rosto empalideceu a ponto de parecer exatamente a mesma de momentos antes de acordar. Aia! Aia! Seu peito se movia para cima e para baixo de maneira irregular enquanto ela tinha dificuldade em processar a informação. Levou um total de 5 minutos para ela se acalmar, e quando fez, a primeira coisa que perguntou foi, minha família, eles estão bem? Você sabe algo sobre eles? Sim. Maylin acenou com a cabeça. Então, com um sorriso no rosto, deu um passo para o lado e pressionou ambas as mãos nos ombros de Amanda antes de empurrá-la para frente. Maylin, esta aqui é a sua filha. Amanda. Como um trovão, as palavras de Maylin reverberaram profundamente na cabeça de Natasha enquanto ela olhava para Amanda, que estava à sua frente. De repente, a sensação de familiaridade que sentia ao olhar para ela fez mais sentido. Não só isso, mas agora que olhava mais de perto, percebeu que Amanda tinha uma semelhança impressionante com ela. Ela não havia prestado atenção antes, pois acabara de acordar e sua mente ainda estava confusa, mas quanto mais olhava para a garota à sua frente, mais sentia que aquela garota, não, a mulher à sua frente, era realmente sua filha. Fechando os olhos e engolindo em seco, Natasha chamou frequentemente. Amanda! Encontrando o olhar da mãe e ouvindo suas palavras, Amanda sorriu. Com um leve aceno de cabeça, disse suavemente. Sim. Argin. Agarrando-se ao chão, apertei meu coração enquanto saliva escorria de minha boca. Uma pressão pesada apertava todo o meu peito enquanto eu tentava alcançar as poções que estavam espalhadas à minha frente. Aia, aia, arg. Com a mão tremendo, sentia cada fibra do meu corpo sendo destruída enquanto mal conseguia mover meu corpo. Mesmo assim, cerrando os dentes, alcancei uma das poções à minha frente.
Apesar das minhas mãos estarem constantemente tremendo, abri a tampa da poção e a levei à boca. Gulp. Tomando um gole da poção, uma sensação fria inundou meu corpo, aliviando um pouco da dor. No entanto, meu corpo continuava tremendo, e eu podia ver o sangue vazando da minha pele. Percebendo quão grave a situação era, não hesitei e tomei as poções restantes. Imediatamente, a dor diminuiu ainda mais e consegui estabilizar um pouco minha mente. Originalmente, pensei que as poções não ajudariam muito, mas estava enganada. Elas realmente eram úteis. No momento em que as tomei, a dor diminuiu bastante. Claro, isso era apenas temporário, pois a dor voltaria mais forte e intensa do que nunca. Aia, aia. Uma sensação elétrica repentina percorreu meu corpo, fazendo com que eu convulsionasse no chão. Dói tanto! Gritei em minha mente enquanto me agarrava ao chão com as mãos e mordia algo macio. Comparado ao que vivi no monólito, seja queimando viva, tendo meu rosto marcado ou sendo injetada com um soro que entorpecia a mente, o que eu estava vivendo agora era muito mais doloroso do que qualquer coisa que já experimentei no passado. Mal conseguia acompanhar a realidade. Minha visão começou a ficar turva e podia sentir meu coração desacelerando. Devagar, comecei a perder a noção do tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, quem sabe por quanto tempo, gritei pela sala e suprimi a dor intensa que vinha em explosões repetitivas que pareciam mais poderosas a cada onda. Caia! Com ambos os braços no chão, gaguejei várias vezes. Realmente não sabia como consegui manter a sanidade por tantas horas, mas ao atingir a marca de 8 horas, a dor finalmente parou. Ou assim pensei, mas assim que estava prestes a relaxar, uma dor ainda mais excruciante repentinamente me atingiu, e naquele momento, senti minha vida passar diante dos meus olhos enquanto gritava o mais alto que podia. Arg! Seguindo o grito, meu corpo começou a se contorcer novamente no chão. Muitas vezes eu apenas queria desmaiar, mas sabia que não podia. Não importava quanto tempo e quão doloroso fosse, eu precisava permanecer consciente. Eu não queria. Realmente não queria permanecer consciente, mas percebendo que minha vida estava em jogo, tudo o que pude fazer foi morder com força o lençol que tinha na boca e continuar perseverando. HMMMMM. Craque, craque, craque. Dentro de um espaço escuro, rachaduras começaram a se formar ao redor de um orbe branco. Ao seu redor, finos fios negros tentavam constantemente cercá-lo completamente. Os fios negros começaram a penetrar nas rachaduras à medida que se formavam. O orbe branco puro começou a mudar, tornando-se de uma cor feia e turva. O processo era lento, mas à medida que continuava, as mudanças se tornavam mais óbvias. Com as mãos atrás das costas, reencarava o orbe à sua frente com uma expressão indiferente. Fechando os olhos, murmurou. Previsível. Sua voz fria e profunda se espalhou pelo vazio, enquanto sua figura logo se dissolvia na escuridão. Capítulo 448. Natasha Stern 3. The Author's POV. Amanda. A voz de Natasha tremia enquanto ela olhava para a garota à sua frente. Ela parecia muito mais velha do que quando a tinha visto pela última vez. Agora, ela estava totalmente crescida. Natasha não conseguia explicar os sentimentos que a invadiam naquele momento. Pensar em como havia perdido a chance de ver sua filha crescer a deixava profundamente triste. Que mãe não gostaria de ver seu filho se desenvolver? Ela sabia que isso era inevitável, mas não conseguia esconder a tristeza que sentia ao ver sua filha. No entanto, ao ver quão bonita e saudável sua filha havia se tornado, sentia-se mais gratificada do que triste. Colocando ambas as mãos ao lado da cápsula, Natasha tentou sair. Mas, ao tentar levantar as mãos, percebeu que era extremamente difícil, pois tinha dificuldade para coordenar seu cérebro com os movimentos das mãos. Espera aí. Maylin, que percebeu isso, acenou com a mão e a cápsula que envolvia Natasha se desfez. Um suave brilho branco envolveu Natasha enquanto ela levitava no ar. Acenando com a mão mais uma vez, Natasha se moveu lentamente em direção ao chão. Quando os pés de Natasha tocaram o chão, ela tropeçou alguns passos. Amanda tentou oferecer uma mão, mas Natasha levantou a mão e recusou. Deixa comigo. Dando 2 passos à frente, ela conseguiu de alguma forma estabilizar seu corpo. Depois de ter permanecido em coma por mais de 15 anos, esse tipo de reação era compreensível. Seu cérebro precisava se readaptar aos músculos novamente. Aia! Respirando fundo, Natasha finalmente ficou em pé. Então, encarando Amanda e a observando melhor, o sorriso em seu rosto se tornou extremamente suave. Você cresceu tão bem.
Com um rosto misturado por diferentes emoções, Amanda baixou a cabeça. Um sorriso também surgiu em seu rosto. Ao ver isso, Natasha levantou as mãos e fez um gesto para que ela se aproximasse. Vem aqui, vamos te olhar melhor. Atendendo ao desejo da mãe, Amanda caminhou lentamente até ela, que colocou ambas as mãos em suas bochechas e começou a apertá-la suavemente. Os próximos comentários de Natasha fizeram o rosto de Amanda ficar vermelho de vergonha. Muito macio e liso, não está nada mal, não está nada mal. Soltando as bochechas, Natasha olhou de cima a baixo e comentou. Você também se desenvolveu muito bem em todos os outros aspectos. Muito bom, muito bom. Deve ter muitos garotos correndo atrás de você, né? Ai. As palavras repentinas de Natasha fizeram Amanda congelar no lugar. O que estava acontecendo? Ela não esperava que sua mãe fosse tão ousada. Quantos anos você tem agora? Sem esperar Amanda responder, Natasha colocou a mão no queixo e ponderou. Eu te deixei quando você estava prestes a completar 5 anos, então você deve ter por volta de 19 a 20 anos. 5 anos mais nova do que eu naquela época. As sobrancelhas de Natasha se franziram ao pensar nisso. Amanda poderia ser sua filha, mas ela era apenas 5 anos mais nova do que Natasha, levando em conta que ela havia estado congelada por 15 anos de sua vida. Sua mentalidade e personalidade ainda eram as de sua versão de 25 anos. Você tem por volta de 19 a 20 anos, se não estou errada. Eu tenho 20 anos. Amanda respondeu com um som suave. Ela entendia naturalmente porque sua mãe estava agindo daquela maneira e, portanto, conseguia se adaptar um pouco à personalidade dela. Para ser honesta, sentia mais como se fosse irmã dela do que filha, mas não havia muito o que fazer a respeito. 20 anos. Não consigo acreditar que minha filha já está tão velha. Uma amargura cruzou os olhos de Natasha ao dizer essas palavras, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu quando ela olhou novamente para Amanda. Estava curiosa sobre algo. Amanda, como você conseguiu vir aqui? Ela havia deixado Amanda quando era jovem e não sabia sobre as circunstâncias atuais do mundo. No entanto, pelo que lembrava, a humanidade não estava em bons termos com os elfos. Por qual motivo Amanda estava lá? Será que Maylin lhe contou sobre sua situação e a trouxe aqui? Sobre isso. Antes que Amanda pudesse explicar, Maylin interrompeu e rapidamente contou a Natasha sobre as circunstâncias do mundo. Sobre como haviam convidado os humanos para seu domínio e como estavam considerando a possibilidade de deixá-los na aliança. Ouvindo Maylin relatar a situação, Natasha cobriu a boca com as mãos. Isso realmente aconteceu? Sim. Maylin acenou com a cabeça antes de colocar ambas as mãos nos ombros de Amanda. Amanda aqui chegou à fase de oitavas do torneio. Ela fez. Surpresa iluminou os olhos de Natasha enquanto ela olhava novamente para sua filha. Sentindo a mana que a envolvia, a surpresa em seus olhos só aumentou. Qual é o seu rank? Como Amanda não estava escondendo sua força, levou apenas um momento para Natasha distinguir seu rank. Quando percebeu que Amanda estava classificada há apenas 20 anos, ficou pasma. Mesmo ela, que deveria ser um dos humanos mais talentosos da época, só alcançou o rank aos 25 anos. Com o ritmo de progresso de Amanda, Natasha não duvidava que ela chegaria à sua força muito antes. Não é de se admirar que você tenha chegado tão longe no torneio, Natasha disse com um tom cheio de espanto. O nível de progresso dela superava em muito o nível de progresso da humanidade no passado. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Natasha de repente se lembrou de algo que estava extremamente curiosa. Oh, certo, a maldição. Como você conseguiu encontrar uma cura para isso? Pelo que sabia, não havia cura para a maldição do quebrador de mente. Ela sabia disso melhor do que ninguém, pois passou dias incontáveis tentando encontrar uma maneira de removê-la. No final, depois de passar por inúmeros livros e papéis, não conseguiu encontrar nada sobre a cura para a maldição do quebrador de mente, levando-a a tomar a decisão que tomou. Não querendo ser feita de refém e usada como uma moeda de troca pela sua família, foi forçada a fugir. Alguém que eu conheço me deu. Amanda respondeu de forma breve. Sua resposta pegou Natasha de surpresa, e seus olhos se estreitaram instantaneamente. Alguém te deu isso. É um garoto. As palavras de Natasha foram incisivas, mas Amanda parecia não ter notado, pois assentiu com a cabeça. Sim. Entendi. Você realmente está na idade certa. Dando uma olhada ao redor do quarto e vendo que não havia mais ninguém, ela perguntou. Onde está esse tal garoto?
É. Amanda inclinou a cabeça, olhando para a mãe com uma expressão confusa. Por que você quer saber onde ele está? Claro que quero saber onde ele está. Ele é quem me salvou, afinal. Natasha respondeu, elevando um pouco a voz. Se eu não agradecer a quem me ajudou a me reunir com você, o que os outros pensariam? Oh. Amanda teve uma repentina compreensão. Ela só queria agradecer a Ren. Antes que pudesse responder, sua mãe perguntou. A propósito, esse tal garoto também está no torneio? Está. Maylin respondeu por Amanda antes que uma pequena expressão de descontentamento aparecesse em seu rosto. Mas ele não passou da fase de 16. A expressão de descontentamento de Maylin não passou despercebida por Natasha, que pensou consigo mesma. Ah, entendi, então ele é mais fraco que minha filha. Além disso, Maylin parece não gostar dele. Preciso prestar mais atenção a isso. Mesmo tendo estado ausente por mais de 15 anos, Natasha ainda era uma mãe no fundo. Embora não tivesse certeza se o garoto estava realmente cortejando sua filha, definitivamente queria o melhor para ela. Embora ele tivesse sido quem a ajudou a se livrar da maldição, não iria simplesmente entregar sua filha a ele de bandeja. Ele precisava atender aos seus critérios, e até agora ela estava bastante incerta sobre esse tal garoto. Inconsciente das delírios de Natasha, Amanda estava prestes a comentar sobre por que Ren não havia passado da fase de 16, mas antes que tivesse a chance de fazê-lo, as próximas palavras de sua mãe a fizeram congelar no lugar. Como está seu pai? Ao ver o semblante de sua filha empalidecer com a pergunta, o coração de Natasha afundou enquanto ela perguntava suavemente. Aconteceu algo com seu pai? Mordendo os lábios, Amanda levantou a cabeça e olhou para a mãe. Vendo a preocupação em seus olhos, Amanda fechou os olhos por um momento. Honestamente, ela não queria contar à mãe o que havia acontecido com seu pai. Não porque não quisesse contar por despeito, mas porque sua mãe havia acabado de acordar de um longo coma. Ela já estava chocada o suficiente com o fato de que haviam se passado 15 anos. Se descobrisse que seu pai estava desaparecido há mais de 3 anos, não saberia como reagiria. No entanto, ao ver a expressão preocupada no rosto da mãe, Amanda não teve coragem de mentir para ela. Fechando os olhos e respirando fundo, ela começou lentamente a contar a ela sobre o incidente na masmorra que aconteceu 3 anos atrás, e como, embora ele ainda estivesse vivo, estava preso dentro do reino dos demônios, sem saída. N. Não pode ser. Ouvindo as palavras da filha, as pernas de Natasha fraquejaram e ela quase caiu para trás. Se não fosse pela intervenção oportuna de Maylin, provavelmente teria caído. Olhando para a filha e vendo que ela não estava mentindo, lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos de Natasha. No entanto, não querendo parecer fraca diante da filha, piscando algumas vezes para se livrar das lágrimas, ela rapidamente se acalmou. Então, movendo-se em direção a Amanda, ela puxou lentamente para seu abraço e murmurou. Ele vai ficar bem. Mordendo os lábios, repetiu. Ele definitivamente vai ficar bem. Uac! Deixando escapar outro grito, bati contra o chão e ofegava pesadamente por ar. Baixando um pouco a cabeça, podia ver as veias das minhas mãos se contorcendo incontrolavelmente. Sangue começou a escorrer de cada parte da minha pele enquanto meu pescoço se torcia em um ângulo estranho. Uma dor estranha e radiante percorria todo o meu corpo, dificultando a respiração. Neste ponto, já havia perdido a noção do tempo. Horas podem ter passado, e talvez até dias já tivessem se passado. Felizmente, eu não precisava me preocupar com outras pessoas vindo até mim, pois havia dito a elas que estaria ocupada pelos próximos dias. Além disso, o quarto era prova de som, o que significava que ninguém poderia ouvir meus gritos. Que-ha! Apertando meu coração mais uma vez, rastejei em direção à área onde estavam as poções. Estendendo a mão e pegando uma poção, destampei e levei à boca. Droga! Mas assim que coloquei a poção na boca, percebi que já estava vazia. Apertando os dentes, joguei a garrafa para o lado e alcancei outra, mas aconteceu a mesma coisa. KHHH. A dor no meu coração se intensificou enquanto sentia algo frio escorrendo pelo meu nariz. Não precisei olhar para entender que meu nariz estava sangrando. Levantando a mão para limpar o nariz, olhei ao redor do quarto. Meus olhos estavam desfocados e mal conseguia processar o que estava acontecendo ao meu redor, mas ao ver a bagunça ensanguentada ao meu redor, percebi que havia ficado sem poções, e quando isso aconteceu, meu coração afundou completamente. Nem um segundo depois de chegar a essa conclusão, outra onda de dor me atacou de repente, fazendo minhas costas se arquearem e outro grito escapar da minha boca. Chuauaua!
Tudo. Caindo pesadamente de costas, meus braços espasmaram e tive dificuldade em controlar meu corpo. Não sabia há quanto tempo esse ataque durava, mas foi de longe um dos mais excruciantes que já experimentei. Aia! Com as costas no chão, olhando para o teto, ofegava pesadamente enquanto a dor lentamente diminuía. A dor não era constante. Vinha e ia em curtos intervalos. No entanto, a cada explosão a dor se intensificava, e no momento eu só estava esperando a próxima explosão chegar. Enquanto esperava, percebendo algo, virei lentamente a cabeça para a direita. Angélica já terminou. Angélica não quebrou o contrato e, portanto, a dor que teve de suportar não era tão ruim quanto a minha. Não seria estranho se ela já tivesse terminado. Ai! No entanto, ao virar a cabeça, o que encontrei não foi Angélica. Meu sangue instantaneamente congelou enquanto meus olhos paravam à distância. Calmamente sentado em um pequeno sofá vermelho dentro do quarto estava uma figura que se parecia muito comigo. Cruzando as pernas e inclinando o corpo no braço do sofá, ele disse friamente: "Demorou para você." Capítulo 449. Sono 1. The Author's POV. Demorou, hein? Ouvindo sua voz fria e indiferente, minha mente ficou em branco e, por um momento, esqueci toda a dor que estava sentindo e consegui me concentrar um pouco. Como? Perguntei incrédulo. Devido à experiência que acabei de passar e a toda a gritaria que fiz, minha voz estava extremamente rouca. Mal era audível, mas o outro rei, mesmo assim, entendeu o que eu tentava dizer, olhando para mim com um olhar gelado e indiferente. "Tudo graças a você." Ele disse friamente antes de retirar o cotovelo do apoio do braço da cadeira. Levantando-se e caminhando pelo local, eu só conseguia segui-lo com o olhar, pois ainda não conseguia mover meu corpo. Ele simplesmente se recusava a me obedecer. "Rei." Enquanto meus olhos ainda estavam fixos no outro rei, uma voz familiar entrou em meus ouvidos. Virando a cabeça, avistei Angélica me olhando à distância. Seu semblante estava um tanto pálido, mas, mesmo assim, parecia bem. Pelo que parecia, ela conseguiu passar pelo rompimento da maldição sem muitos problemas. "Você terminou?" Ela perguntou, seus olhos parando em mim. Demorou um momento para eu processar o que ela estava dizendo e, virando a cabeça na direção onde o outro rei estava, me perguntei: "Ela não consegue vê-lo?" Alternando o olhar entre ele e ela, parecia que realmente não. Para ter certeza, perguntei a Angélica se ela conseguia ver mais alguém na sala. E, como esperado, balançando a cabeça, Angélica respondeu: "Você vê mais alguém aqui?" "Não." "Entendi." Murmurei enquanto apoiava meu corpo com uma mão. A dor não estava mais presente e parecia que os efeitos colaterais do rompimento do contrato finalmente tinham acabado. KGHH. Demorei um pouco para conseguir ficar em pé, tropeçando repetidamente. Assim que consegui me levantar, me dirigi a um sofá próximo e a primeira coisa que fiz ao me acomodar ali foi perguntar a Angélica quanto tempo havia passado desde o rompimento do contrato. Esperançosamente, eu não havia desmaiado por uma semana inteira. Se isso acontecesse, explicar aos outros o que eu estava fazendo nesse meio tempo seria extremamente complicado. Exatamente quanto tempo passou? 15 horas. 15. Franzi os lábios e baixei a cabeça. Se eu dissesse que não estava surpreso naquele momento, seria uma mentira. Tudo parecia um borrão para mim e eu já havia perdido a noção do tempo. Para ser honesto, pensei que muito mais tempo tivesse passado. Parecia que semanas ou até dias haviam se passado. Mas isso era bom. Eu estava pensando, quando meus ombros começaram a se contorcer. Minha cabeça também começou a doer. Reclinei-me no sofá e soltei um longo suspiro. Aia! Apesar de não estar mais sendo submetido à dor, eu mal conseguia mover meu corpo. Cada pequeno movimento parecia como se milhões de agulhas estivessem perfurando meu corpo. Era agonizante. Foi então que a voz surpresa de Angélica desviou minha atenção da dor. Sua classificação. Minha classificação. Franzi a testa, meu coração afundou. Certo, provavelmente perdi uma classificação devido ao que acabou de acontecer. Era inevitável, mas ainda assim era frustrante. Fechando os olhos, disse suavemente em minha mente: Status. Status. Nome: Dover. Classificação: B+. Força: B. Agilidade: B+. Resistência: B+. Inteligência: B. Capacidade de mana: A-. Sorte:
A+. Carisma, B-. Profissão. Esgrima Level 4. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário encontrará mais facilidade em entender conceitos anteriormente difíceis. Manual marcial. 5 estrelas estilo Keiki, reino da essência da maestria. Arte da espada criada pelo grão-mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas focado principalmente em alcançar o ápice da esgrima e velocidade. Com a maestria, a arte da espada se torna tão rápida que, antes que um oponente possa pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estarão rolando no chão. 3 estrelas Anel de Vindicação, reino da essência da maestria. Arte da espada altamente avançada que cria um anel perfeito de defesa ao redor do usuário. O anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados com a maestria. Devido à falta de capacidades ofensivas, o manual foi classificado em 3 estrelas. 3 estrelas Passos Flutuantes, reino da essência da maestria. Arte de movimentação que progride a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade continuará a melhorar até que o usuário fique sem mana ou seja ferido. 4 estrelas Estilo de golpe rápido, reino da maestria maior. Uma arte da espada totalmente focada na velocidade. Com um rápido movimento, o usuário ganha a capacidade de matar um oponente sem que ele perceba que algo aconteceu. Criada para replicar o estilo Keiki. Após anos de pesquisa, esta arte da espada foi o resultado. 3 estrelas Artes marciais de corpo inteiro, reino da maestria maior. Técnica de combate corpo a corpo dedicada a utilizar cada parte do corpo para incapacitar o inimigo. Pode ser uma arte de 3 estrelas, mas com a maestria, pode ser usada para complementar outras formas de arte marcial. Habilidades. G. Indiferença do Monarca. Uma habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como monarca supremo que apenas calcula a melhor opção, independentemente das circunstâncias. D. O Único. Uma habilidade que permite ao usuário incutir medo na mente dos oponentes, fazendo sentir como se estivessem diante de um soberano que supervisionava tudo. A habilidade pode funcionar em indivíduos que estão uma classificação acima, no entanto, se a diferença entre as duas partes for maior que 2 classificações, o efeito da habilidade diminui. Os Olhos de Cronos. Ao usar essa habilidade, o usuário será capaz de ver tudo em câmera lenta. Quanto mais mana for usada, mais devagar o tempo parecerá em seus olhos. Minha classificação. A reação de Angélica finalmente fez mais sentido. Fitando minha tela, fiquei incrédulo ao descobrir que minha classificação não havia caído. O choque durou um bom tempo enquanto me perguntava: como isso é possível? Falando realisticamente, eu deveria ter, sem dúvida, caído uma classificação. Mesmo que houvesse uma chance de eu não cair, com minha sorte, não achava que isso fosse possível. Então, como era possível que eu não tivesse caído? É porque você consumiu a semente do limite. Foi então que uma voz sussurrou repentinamente atrás de mim, fazendo-me saltar de susto e quase me fazendo cair da cadeira. Isso, obviamente, não passou despercebido por Angélica, que me olhou estranhamente. O que houve? Virando a cabeça e encarando a cadeira onde estava sentado antes, vi o outro rei calmamente em pé, olhando para mim com seus olhos sem emoção. Franzi os lábios e disse suavemente: nada. A dor ainda não desapareceu. Oh! Angélica acenou com a cabeça e abandonou o assunto. Colocando minha mão no chão, tentei me levantar, mas mais uma vez tive dificuldade, pois não tinha forças no corpo. Demorou alguns segundos até eu conseguir voltar a me sentar. Com o cotovelo apoiado no braço da cadeira, sustentei o queixo com o braço. Esfregando os olhos e soltando um longo suspiro, murmurei em uma voz muito baixa: o que a semente do limite tem a ver com isso? Na verdade, havia outras perguntas que eu queria fazer, mas, naquele momento, eu realmente queria entender o que ele queria dizer com suas palavras anteriores. Observando-me por alguns segundos, o outro rei abriu a boca e explicou: ao cancelar um contrato de mana, o que você está fazendo é danificando sua alma, assim como seu limitador de talento. O dano ao limitador de talento é a razão pela qual a maioria das pessoas perde uma classificação ao romper o contrato. No entanto, no seu caso, sendo uma situação em que você não tem limitador, tal lei não se aplica a você, e, portanto, você está isento de ter sua classificação reduzida. Fiquei um pouco surpreso pelo fato de ele estar disposto a me explicar a razão pela qual não perdi a classificação, mas ao ouvir suas palavras, percebi que faziam muito sentido. De fato, como meu limite de talento foi removido, se ele for danificado,
realmente não haverá alterações. Quanto mais pensava sobre suas palavras, mais elas faziam sentido. Geralmente, não era impossível que o talento de alguém fosse danificado. Havia muitas maneiras de fazer isso e, aparentemente, sobreviver a um rompimento de contrato de mana era um desses métodos. Teoricamente, eu deveria ter perdido meu talento, mas como não tinha limite para meu talento, não houve tal queda. Assim que percebi isso, fiquei agradavelmente surpreso. Quem ficaria feliz com a perspectiva de perder seu trabalho duro? Suprimindo minha alegria, virei-me para Angélica e disse solenemente: Angélica, você pode sair da sala por um momento? Preciso de um tempo para mim. Certo. Angélica ficou um pouco surpresa com minhas palavras, mas ao ver o estado em que eu estava, concordou. Levantando-se do lugar onde estava, Angélica saiu calmamente da sala, me deixando sozinho com o outro rei. No momento em que Angélica deixou a sala, perguntei instantaneamente: por que você está aqui? Fechando os punhos, meu olhar se afiou enquanto encarava o outro rei. Ele me encarou calmamente, sem dizer nada. Ele tinha uma expressão de você já sabe a resposta, o que me irritava profundamente. Eu não estaria perguntando se não soubesse. Mais uma vez, perguntei: por que você apareceu do nada? Responda-me. Mais uma vez, o outro rei não disse nada e permaneceu em silêncio. Meu senho se franziu. Certo, já que você não vai dizer nada, eu vou descobrir por conta própria. Calmando-me, olhei para os eventos que acabaram de acontecer. Tudo isso aconteceu assim que rompi o contrato. Portanto, a chave para sua aparição deve estar no rompimento do contrato. Não era preciso ser um gênio para entender isso. A verdadeira pergunta era: por quê? Por que ele apareceria assim que o contrato fosse rompido? Ativando o chip dentro da minha cabeça, várias ideias começaram a surgir em minha mente enquanto tentava encontrar qualquer conexão com a situação atual. Tudo isso aconteceu em um segundo e, assim que o segundo passou, uma ideia surgiu em minha mente ao olhar para o outro rei. Espera, e se? Então você descobriu. Como se pudesse ler minha mente, Ren se levantou. Sua teoria está correta. A única razão pela qual você pode me ver é por causa do dano que você sofreu em sua alma. Ao ouvir suas palavras, imediatamente me tornei mais consciente. Era exatamente o que eu havia deduzido. Como outro rei era outra alma, ou consciência, no momento em que minha alma foi danificada, ele aproveitou a situação e apareceu. Uma vez que meus pensamentos pararam por aí, a primeira ideia que tive foi: ele está tentando tomar controle do meu corpo. Meu corpo se moveu abruptamente enquanto uma extrema seriedade atravessava meu rosto. Eu não estou. Disse o outro rei, aparentemente capaz de ler minha mente. Olhando ao redor da sala com um olhar distante, ele continuou: não estou aqui para assumir seu corpo, nem tenho interesse em fazer isso. Meu objetivo é simples. Fitando-me com seus profundos olhos azuis, Ren de repente levantou a mão direita. Clank, 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 clank. Assim que levantou a mão direita, um som agudo e duro, não ressonante, como produzido por duas peças de metal batendo uma contra a outra, ecoou pela sala enquanto correntes metálicas surgiam do chão antes de se prenderem rapidamente a Ren. Observando as correntes com um olhar indiferente, Ren disse suavemente: dê uma boa olhada. Levantando a mão esquerda, mais correntes surgiram do chão e se prenderam ao seu braço esquerdo. Observando as correntes com um olhar calmo, Ren disse: eu só queria te mostrar que tipo de maldição você vai enfrentar. Clank, 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 clank. Seguindo suas palavras, mais correntes surgiram e começaram a amarrar seus braços e pernas, puxando-o para baixo no chão. Olhando para as correntes, encarei o outro rei e perguntei: o que está acontecendo? Nossa maldição. Ren respondeu, enquanto seu corpo começava a afundar lentamente no chão. Vendo que ele estava prestes a partir, tentei obter o máximo de informações possível. Que maldição? Elabore. Não posso dizer, mas você descobrirá eventualmente. Nos veremos em breve. Então, suas próximas palavras fizeram meu sangue congelar. Certo, eu queria te lembrar. No momento em que eu desaparecer, você irá novamente sentir a dor do rompimento do contrato. Eu estive suprimindo a dor por você até agora. Descanse um pouco. Vá, Hugo. Nem um momento depois que ele disse essas palavras, uma súbita onda de dor envolveu todo o meu ser. Pegos de surpresa, eu não consegui resistir e meus olhos reviraram para trás na minha cabeça. Tudo.
A última coisa que consegui lembrar foi de ter batido no chão antes de desmaiar. Capítulo 450. Sono E2. The Author's POV. Clank. Ao abrir a porta do quarto, Angélica entrou. Ela não tinha certeza do que esperar ao entrar, mas ao perceber que Ren já havia enfrentado as consequências do contrato, não achava que algo ruim tivesse acontecido. Talvez ele só quisesse um tempo sozinho para se recuperar dos ferimentos. Infelizmente, parecia que ela estava enganada, pois a primeira coisa que viu ao entrar no quarto foi a figura inconsciente de Ren no meio do chão. Espasmos. Espasmos. Além disso, seu corpo estava se contorcendo no chão enquanto espuma branca escapava de sua boca. Angélica ficou imediatamente alarmada ao ver isso e desapareceu do lugar onde estava, reaparecendo bem na frente dele. A primeira coisa que fez foi verificar sua condição. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ela o examinava. A situação dele não era boa. Angélica podia sentir claramente os sinais vitais de Ren caindo a uma taxa alarmante. Não posso deixar isso acontecer. Angélica disse solenemente, com preocupação refletida em seus olhos. Se Ren morresse, ela também sofreria muito. Afinal, suas vidas estavam conectadas. Se estivesse em plena forma, talvez não morresse, mas não estava. Ela estava bastante debilitada por ter suprimido os efeitos colaterais da maldição. Se Ren morresse agora, ela não teria como sobreviver às consequências da quebra do contrato. Observando Ren se contorcer no chão, Angélica mordeu os lábios. Devo apenas esperar. Ren havia dito especificamente para ela não contatar ninguém durante a dor, mas não estava certa se isso se aplicava no momento. Afinal, ele estava à beira da morte. Se esperasse mais, temia que Ren realmente morresse. Espasmos. Espasmos. No final, após contemplar a situação por alguns minutos, Angélica percebeu que não podia ficar parada. Se ficasse ali, Ren morreria sem dúvida. Levantando-se, Angélica alcançou a mesa próxima e pegou o dispositivo de comunicação de Ren. Ele o havia deixado ali anteriormente caso a situação realmente saísse do controle. Ele apenas pediu que ela usasse quando achasse que ele estava prestes a morrer. Era para ser um último recurso, mas parecia que essa era a decisão certa. Como eu uso isso? O dispositivo de comunicação era bem leve e pequeno, mas para Angélica, aquele objeto era bastante estranho. Ela tinha visto Ren e os outros usá-lo todos os dias, mas nunca tinha se interessado de verdade. Felizmente, não estava completamente perdida. Ren lhe disse exatamente o que fazer caso o pior acontecesse. Brincando com o dispositivo de comunicação à sua frente, não demorou muito para que ela visse as palavras Kevin Voice Emma Simp na tela. Sem saber o que aquelas palavras significavam, ela imediatamente pressionou o nome e um toque baixo ecoou dos alto-falantes do dispositivo. Rim. Chamar Kevin também fazia parte das instruções que Ren lhe dera. Enquanto ligava, Angélica de repente se arrependeu de ter falado a Ren sobre a terceira opção. Na verdade, a razão pela qual ela dissera a ele sobre a terceira opção era porque também queria se livrar da maldição. A razão pela qual os demônios não costumam usar a maldição do quebrador de mente é que isso gera um peso enorme no corpo do demônio, dependendo da classificação de suas vítimas. Se fossem humanos comuns, o fardo não era nada notável. De fato, qualquer coisa abaixo da classificação não impunha um fardo particular ao demônio que os amaldiçoou. Porém, no caso de Angélica, a pessoa que ela amaldiçoou era de uma classificação bastante alta. Cerca de rank, e isso foi quando ela ainda era uma baronesa. Se não fosse pela ajuda do clã principal, ela nunca teria conseguido amaldiçoar a mãe de Amanda. Foi também por isso que agora ela entendia porque não conseguia aumentar sua classificação por mais de 15 anos. A mãe de Amanda, na verdade, não havia morrido, como ela pensava originalmente. Se não fosse pelos recursos que conseguiu graças a Ren, ela acreditava que teria ficado presa na mesma classificação para sempre. Quando descobriu isso, contou a Ren sobre a terceira opção para se livrar do fardo em seu corpo e aumentar ainda mais sua força. No entanto, isso se voltou contra ela, pois agora Ren estava à beira da morte. Bang! Com um estrondo, o saco de pancadas na frente de Kevin balançou para trás, batendo no teto da sala de treinamento antes de cair novamente. Arqueando as costas, quando o saco de pancadas estava prestes a cair, Kevin se preparou para dar mais um soco, mas antes que pudesse fazê-lo, seu dispositivo de comunicação começou a tocar. Vim. Dando um passo para o lado, Kevin desviou rapidamente do saco de pancadas. Com o suor escorrendo pelo rosto, ele se moveu para o outro lado da sala e checou o dispositivo de comunicação para ver quem estava ligando a essa hora. Era a Ren.
Anteriormente, Ren havia dito a ele e aos outros que ficaria sozinho por um dia ou mais e que não poderia se comunicar com eles durante esse tempo. Como ele dissera isso, era um pouco estranho que estivesse ligando, mas Kevin atendeu mesmo assim. Talvez ele tivesse terminado mais cedo do que esperava. Alô? Sem resposta. As sobrancelhas de Kevin se franziram. Abrindo a boca, ele perguntou novamente. Ren, você me chamou? Novamente, não obteve resposta. Estranho, ele me ligou por acidente. Ele estava um pouco cético, mas isso parecia a hipótese mais provável para ele, então deu de ombros e desligou. Acontece. Vim. Mas assim que desligou, seu dispositivo de comunicação começou a tocar novamente. As sobrancelhas de Kevin se franziram ainda mais enquanto ele atendia a chamada. O ID do chamador ainda era Ren. Para a frustração de Kevin, ninguém falou novamente. No começo, Kevin pensou que era um acidente, mas agora começou a duvidar dessa possibilidade. Da primeira vez, sim, mas agora era a segunda vez que ele o chamava. Múltiplas possibilidades passaram por sua mente enquanto ele abria a boca para perguntar. Ren, algo está acontecendo. Sua voz estava mais solene desta vez. Talvez fosse um erro novamente e Ren simplesmente tivesse o dispositivo de comunicação no bolso, ligando por acidente, mas Kevin também não descartou a possibilidade de algo estar acontecendo. Afinal, Ren dissera que não poderia contatar ninguém nos próximos dias. Ren, se você estiver bem, diga algo. Novamente, não obteve resposta. Fechando os olhos, Kevin desligou o seu dispositivo de comunicação. Decidiu conferir por si mesmo. Clique. Espero estar errado. Pegando uma toalha para limpar o suor, Kevin saiu da sala de treinamento. Como estavam bem perto da área de residência de Ren, levou apenas alguns minutos para chegar lá. Para surpresa de Kevin, assim que se aproximou do apartamento de Ren, encontrou a porta aberta. Alarmes instantaneamente tocaram em sua cabeça enquanto ele acelerava o passo. Merda! Assim que Kevin entrou no quarto, seus olhos se arregalaram instantaneamente e uma maldição escapou de sua boca. Se contorcendo no chão, Kevin viu Ren deitado com uma aparência extremamente pálida e espuma escapando de sua boca. Ele parecia estar à beira da morte. Kevin reagiu rapidamente. Voltando à realidade, como uma sombra, seu corpo desapareceu do lugar antes de reaparecer bem na frente dele. Abaixando-se de joelhos, ele rapidamente checou o pulso de Ren. Isso não é bom. O coração de Kevin afundou. Assim que checou o pulso, percebeu quão grave era a situação. Não apenas o batimento cardíaco era extremamente fraco, mas sua respiração também. Estendendo a mão, ele rapidamente retirou uma poção de seu espaço dimensional e a deu a Ren. Era uma poção avançada que custava muito dinheiro, mas Kevin não se importava. Ele não era do tipo que se preocupava com dinheiro. Assim que Kevin deu a poção a Ren, sua condição começou a se estabilizar lentamente. No entanto, ele ainda não estava fora de perigo, pois Ren ainda não havia acordado. Além disso, os espasmos ainda não tinham parado. Bagunçando o cabelo, Kevin pegou outra poção de seu espaço dimensional e a deu a Ren, mas, ao contrário dos efeitos da última poção, esta não pareceu ter efeito, pois ele continuou se contorcendo no chão. Na verdade, parecia que sua condição havia piorado. Vendo quão grave era a situação, Kevin pegou Ren pelas axilas antes de arrastá-lo em direção à cama. Enquanto puxava, abaixando a cabeça e olhando para ele, não conseguiu evitar de soltar. O que diabos você fez? O que exatamente Ren fizera para chegar a esse estado? Colocando Ren na cama, Kevin colocou a mão sobre o queixo enquanto sua perna direita batia repetidamente no chão. Droga, o que eu faço? A situação de Ren era extremamente crítica, e vendo que as poções não funcionavam nele, Kevin se sentia completamente impotente. Sistema. Ele murmurou em sua mente enquanto uma interface familiar aparecia diante dele. Pressionando o dedo na interface, Kevin rapidamente olhou pela loja do sistema na esperança de encontrar algo útil que pudesse ajudá-lo a avaliar a situação, mas ao olhar pelos muitos itens que a loja tinha a oferecer, percebeu que tudo isso era em vão. Ele não sabia qual era a condição de Ren, então como poderia ajudá-lo? Era como procurar uma agulha em um palheiro. Jim. Justo quando estava prestes a fechar o sistema, ele recebeu um alerta. Em seguida, a interface do sistema mudou e os olhos de Kevin se arregalaram. Missão de emergência. Salvar Ren. Recompensa: mais 5% de sincronização. Pena:
Ascensão do Rei Demônio em 2 anos a menos. O que diabos? Isso de novo. Kevin deu alguns passos para trás enquanto olhava para a tela. Sua missão consistia apenas em 2 palavras, mas eram suficientes para fazer Kevin entender o que precisava fazer. Mas o que realmente o confundiu foi o fato de que essa missão era estranhamente familiar àquela que ele receberá alguns anos atrás. Se antes ele tinha a sensação de que o sistema estava de alguma forma conectado a Ren, agora estava certo. Ren e o sistema estavam definitivamente ligados. Infelizmente, ele não tinha tempo para contemplar a questão, pois a condição de Ren piorou repentinamente. Seu corpo começou a se contorcer ainda mais intensamente do que antes. Merda! Outra maldição escapou de sua boca enquanto ele se tornava mais agitado. Coçando a cabeça, decidiu chamar todos os outros. Ele estava atualmente incapaz de lidar com a situação e pensou que talvez, com a ajuda dos outros, pudesse descobrir algo. Quanto mais cabeças pensantes, melhor. A primeira pessoa que ele chamou foi Melissa. Sendo uma especialista em poções e coisas do tipo, Kevin concluiu que ela era a melhor pessoa para chamar caso algo assim acontecesse. A única preocupação que ele tinha ao ligar para Melissa era o fato de que ela costumava ignorar suas chamadas na maioria das vezes. Felizmente, ele teve sorte, pois não muito depois, a voz sonolenta e irritada dela ecoou do alto-falante do dispositivo de comunicação. O que é? Você sabe que horas são, né? Os olhos de Kevin brilharam assim que ouviu a voz dela. Compressando a voz, respondeu. Melissa, eu preciso da sua ajuda. Venha rapidamente para o local que eu te enviei. Sem dar a chance para Melissa rebater, Kevin rapidamente desligou a chamada. Conhecendo Melissa há bastante tempo, ele sabia que a melhor maneira de fazê-la dizer sim era não dar a ela a oportunidade de dizer não. Portanto, antes que ela pudesse dizer não, ele rapidamente desligou a chamada e enviou a localização. Em seguida, discou rapidamente todos os números que conhecia. Enquanto isso acontecia, Kevin não percebeu que, em um canto do quarto, 2 olhos amarelos brilhantes o observavam intensamente. Aqueles olhos pertenciam a Angélica, que olhava preocupada para Ren. Neste momento, ela sabia que se Ren morresse, ela também morreria. Ela só podia esperar que os amigos dele conseguissem fazer algo sobre a situação.